Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 6 de maio de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Hoje a gente tem uma abertura meio no tom do que foi o mercado ontem. O mercado que abriu estável, parecia que ia subir, mas que a partir da hora do almoço, a partir de meio-dia e pouco, perdeu força, até um pouco antes, 11 alguma coisa, perdeu força e fechou com a queda aí de superior a 1,5%. Hoje o nosso índice futuro abriu praticamente estável, mas vem caindo desde a abertura e olha que ele abriu há alguns minutos somente, nesse momento cair perto de 1%. É uma queda que acompanha os mercados no mundo inteiro, né? Então a gente teve queda na Ásia, as bolsas americanas também trabalham em queda, os índices futuros americanos apontam para uma queda bem light, mas ainda assim uma queda, e as commodities caíram com força novamente, o minério de ferro caiu mais de 3%, o petróleo, que vinha numa boa recuperação também, em queda nesse início de manhã, menor do que 1%, então uma queda pequena, mas todo mundo olhando o dado que é o mais importante do dia para os mercados internacionais, que é o payroll, que vai sair às 9h30 da manhã, então tudo isso que a gente tem agora, né, pode modificar rapidamente dependendo dos dados desse payroll. No nosso mercado interno tem muita coisa acontecendo, então eu acredito que os fatores externos até serão menos importantes, né? Nós temos aí essa confusão criada ontem com o afastamento do Eduardo Cunha da presidência do Senado, aliás, afastamento inclusive do mandato de deputado federal, do Eduardo Cunha. Nós temos a votação do processo de impeachment no Senado pela comissão, que não deve trazer muitas surpresas. E a gente teve ontem o rebaixamento da FIT, o rebaixamento do nosso mercado, uma coisa que, na minha opinião, já estava no preço. A FIT está falando de algumas coisas que outras agências já falaram há muito tempo, então não tem nada de novidade. Mas, de qualquer forma, quando você tem um rebaixamento da nota soberana de um país, acaba vindo o rebaixamento de muitas ações, como, por exemplo, de estatais e de bancos. E isso, de certa forma, traz algum prejuízo no curto prazo, perfeito? Com isso, o nosso Ibovespa, que até ontem tinha aí apenas uma correção nos 60 minutos, ele passa a ter, a partir de agora, uma tendência de baixa no gráfico de 60 minutos. Na semana passada o mercado deu uma subida razoavelmente pequena na maioria dos ativos e muita gente queria comprar, né? E aí eu falava exatamente, poxa, vamos esperar os 60 minutos ter tendência de alta, vamos esperar os 60 minutos ter tendência de alta. Ontem, né, todos esses ativos que tiveram a subida no começo da semana passada perderam o fundo do gráfico de 60 minutos, né? Todas as operações iniciadas ali, antes do mercado se mostrar para compra, foram estopadas, né? Ou praticamente todas. Talvez aí Petrobras não tenha rompido o fundo e mais meia dúzia de ativos desses maiores, né? E assim como a gente comentou com vocês, quem está tendo um desempenho um pouco mais favorável são as ações middle caps e as small caps, né? Que, de certa forma, depois de uma alta forte do mercado, principalmente com as blue chips, eram as que poderiam se segurar um pouco melhor. De tal forma que de tudo que a gente separou para fazer operações essa semana, a gente teve 3 entradas, né? Em 3 ações que tem até a Pecar, que é uma grande empresa, né? Mas as outras são empresas pequenas, que é a MDia e a Parque 3. A Pecar está caindo uns 2% do nosso preço de entrada, a Parque 3 uns quase 3% do nosso preço de entrada. Em compensação, a MDia está subindo mais de 6% do nosso preço de entrada, e essas ações ainda estão se segurando. Essas ações romperam o topo de 60, por isso foi feitas as entradas, mas felizmente, justamente por essa precaução que a gente tomou em relação ao gráfico de 60 minutos, a gente está bem sossegado em relação a novas entradas, né? Quando você tem um rompimento de fundo de gráfico de 60 minutos, você precisa ter um pouco mais de paciência para entrar em operação. É claro que, assim, ao contrário porque agora vai aparecer um monte de gente nesses fóruns de internet e tal, até mesmo alguns analistas falando que agora o mercado vai cair, que vai a 10 mil pontos e tudo mais.
mas a gente tem que ter a cabeça no lugar para saber aproveitar o ponto certo. Ora, é muito melhor comprar com a bolsa 50 mil do que a 55 mil. Se ela voltar para 55 mil, você ganhou 5 mil pontos. Quem comprou 55 mil não ganhou nada. Então não é motivo de desespero, você só precisa ter atenção para saber esperar o ponto certo, né? Nós não temos ainda uma reversão de tendência no gráfico diário, nós não temos tendência de baixa no gráfico diário para boa parte dos ativos, né? Então é melhor que ele corrija, né? Você prefere comprar Vale a 15 ou a 13, né? É muito melhor comprar a 13, porque se ela simplesmente voltar a 15, você já está ganhando R$2, mais de 10%, mais de 15%. Então eu acho que talvez a gente tenha que ter um pouco mais de paciência para voltar para as operações de compra, porém os alvos agora são maiores porque houve essa correção e os riscos são menores porque o preço volta para mais perto das médias, perfeito? Então é isso, vamos passar a atender os pedidos de vocês. Eu estou olhando 2 chats hoje, o chat da Infomoney e o chat direto no YouTube. Então fique à vontade para fazer os pedidos. Só peço o que peço sempre, para por favor colocar, além do ponto de entrada, colocar também os pontos aliás, além do ticker do papel, colocar também se você quer comprar, vender, ou se está comprado ou vendido em determinada operação, tá ok? Vamos lá. Eu vou começar aqui com um pedido do Brandão de SUSB 5. É uma ação que vem em tendência de baixa já há bastante tempo. Ela viveu no ano de 2015 uma forte alta graças a duas coisas: a alta do dólar e também ao preço da commodity que vende, que é o papel e celulose, que vinham num ascendente forte, mas a partir de um certo momento perdeu tendência e aí veio para uma queda também tão forte quanto foi a alta, até um pouco mais forte. E neste momento essa SUSB 5 dá para a gente aqui algum indício de reversão de tendência. E por que a gente tem que ficar muito atento com a reversão de tendência? Porque é o lugar onde mais se ganha dinheiro, né? Os riscos são geralmente pequenos quando você pega a reversão de tendência no ponto certo, e os alvos são gigantescos quando você pega a reversão de tendência no ponto certo, né? É um gráfico tão bonito de SUSB, né, que às vezes a gente até fica desconfiado, né? Assim como era o ombro, cabeça, ombro no gráfico de 60 minutos da Vale, acabou dando certo, mas você ficava desconfiado, porque aquilo estava tão na cara, né, que, pô, será que é isso mesmo? Enfim, só que tem uma variável nesse gráfico de SUSB que eu teria um pouco de paciência com SUSB antes de pensar em entrar na operação. Então, vamos dar uma olhada. Aliás, passa para o gráfico, deixa eu, antes de falar de SUSB, falar exatamente da questão do Ibovespa. Bom, primeiro, mesma coisa, gráfico semanal, chegou no fundo do canal do gráfico semanal, ganhou força, agora chegou nessa região, que a gente falou que era região de resistência, perdeu força. Não tem nada demais, né? Eu acho que isso aqui a gente comentou com vocês dessas possibilidades pelo menos umas 100 vezes, né? Porque essas linhas vermelhas aqui no meu gráfico estão traçadas há muito tempo. Com isso, o mercado começou a corrigir. O que eu falei do fundo de 60 minutos é exatamente isso. O mercado perdeu esse fundo, que era o fundo de 60 minutos, então tem tendência de baixa nesse gráfico. Portanto, é muito difícil agora a gente achar compra, principalmente naqueles ativos que a gente chama de blue chip, que foram, neste momento, os ativos que mais sentiram, porque no momento anterior foram os que mais subiram, perfeito? Bom, então a gente passa a ter que ter muita paciência. Agora, em SUSB, olha só como é um movimento completamente diferente, né? É um movimento lindão, né? Primeiro, né, olha a força da análise técnica, né? Então, SUSB tinha uma linha de tendência e veio respeitando essa linha de tendência por muito tempo, até que rompeu a linha de tendência, né, e fez uma onda bem forte para baixo, com algumas recuperações também bem fortes. Enfim, a partir desse momento já é possível, inclusive, traçar uma próxima linha de tendência aqui em SUSB, né? Se a gente esquecer dessa linha aqui e ficar focada no agora, no que tem para ganhar dinheiro agora, a gente percebe que ela tem uma outra linha de tendência e que no rompimento dessa linha de tendência a gente pode sair com uma boa compra. E ela tem também uma figura que a gente chama de ombro, cabeça, ombro invertido, que é exatamente isso aqui. Falta um pouco de simetria ainda nesse segundo ombro, mas infelizmente nem sempre a gente tem tanta simetria, né? Enfim, então tá tranquilo aqui, a gente pode pensar nessa operação com carinho, mesmo não tendo tanta simetria e não tendo um segundo ombro tão parecido com o primeiro. Eu adoro essas reversões de tendência, né? É onde você tem grandes alvos, né? Porque se espera ao menos aí uma onda
que tenha o tamanho dessa, né? Ou seja, a gente poderia pensar num alvo lá perto dos R$16. Então imagina, se a gente comprar aqui, o nosso alvo, não é essa ferramenta que eu quero não, o nosso alvo é grande, né? Olha só o tamanho do alvo, né? E se a gente colocar o stop no fundo, o stop é pequeno, né? Olha só como faz sentido uma operação como essa, né? Se ganhar, eu vou ganhar muito, se perder, eu vou perder pouco, né? Então, é muito interessante a operação, né? O que falta para mim acreditar nessa reversão de tendência e, portanto, iniciar a operação, Brandão, é exatamente esse indicador aqui embaixo, né? Esse indicador, é uma média móvel, na verdade é um MACD, que eu adicionei mais uma média móvel e chamo de DF, que é difusor de fluxo, né? Então, quando o fluxo está um fluxo comprador, facilita a reversão de tendência, né? Aqui o que falta para a gente entender um fluxo comprador é essa linha laranja cruzar a linha preta. É o fluxo de médio prazo ultrapassar o fluxo de longo prazo, tá? Então, eu por isso vou ter um pouco de paciência, não vou recomendar a compra no ativo, mas entendo que principalmente no rompimento da máxima de ontem, tá? 13,80, ele já tem aí condições técnicas para subir e buscar aquele topo anterior. Se fizer isso antes de cruzar o difusor, eu não vou aproveitar a oportunidade, porque eu sigo à risca a minha estratégia e não saio dela de forma nenhuma, né? E se ela enrolar um pouco mais, eu tenho certeza que esse difusor vai cruzar e vai ser possível a gente fazer essa operação, perfeito? Vamos lá. Banrisul, estou comprado em Banrisul, BRSR6. Oh, caramba, BRSR6. Então, tem que começar a se preocupar com o stop, né? O fundo dela agora aqui está em 8,13, então abaixo disso não vale a pena mais ficar na operação, tá ok? Aí é o ponto de stop. Estou comprado em CPFE3. Bom, Ricardo, você tá eu vou comprar também se ela romper 19,90. E aí o stop está abaixo de 18,85, tá? Tanto para quem está comprado quanto para quem vai comprar. Mas você está comprado também em BVMF, tá ficando feia porque está perdendo força. Stop abaixo de 16,30, abaixo disso não dá para ficar na operação, tá? E depois tem um pedido aí do Sérgio de Via Varejo para compra, perfeita, bonita, tá? Acima de 6,65 é compra, né? Stop abaixo de 6,09 aí já é o suficiente, tá ok? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, tem bastante bate-papo. Brent, índice futuro. André, libera o chat para todo mundo. Ninguém vai perguntar assim. Olha, eu não sou a pessoa que controla o chat aqui. Parece que o chat está com algum problema. Eu já passei isso para a Infomone. Eles devem estar cuidando disso, tá? Bom, vamos lá. André, bom dia, André. Comprado em Parque 3, Alta Vista. Vamos lá, Parque 3. Eu também estou Alta Vista. É uma das operações que a gente separou, que se rompesse o topo dos 60 minutos, a gente poderia comprar. E veja o que aconteceu. Na segunda-feira ela rompeu o topo por alguns centavos, né? Olha só, eu vou dar um zoom nesse gráfico aqui, vocês percebem que nesse candle ela ultrapassou aqui o ponto, que era o meu ponto de entrada, eu dei recomendação de compra no papel e ela está perdendo força. O stop está abaixo de 11,10, se bater ali, paciência, estopou a operação, não tem jeito, tá? Vai perder condição de alta se fizer isso. E se voltar a subir por algum motivo, eu espero que ela vá lá no alvo da operação em 13,57, tá ok? André, comprei Petri 4 em 9,74. O que eu acho? Vamos lá, Petri 4 é um ativo dos mais fortes, né? Nos últimos momentos caiu muito pouco. Ontem foi um dia de queda para ela, mas é uma queda pequena em relação ao que caiu o mercado até, né? Mas eu não estaria mais comprado em Petrobras, né? Porque ela, no gráfico de 60 minutos, quando ela rompeu a região aqui de 9,70, né? 9,70, ela perdeu condição de tendência de alta, tá? Então, eu sugiro um stop aqui por perto, de repente até abaixo dos 9,60, que é o fundo de ontem. E abaixo disso, eu não recomendaria você ficar comprado de forma alguma. Eu acho que, neste momento, a Petrobras perde a condição de compra, tá? Bom dia, BBAS comprado. Tá parecido com Petrobras, né? Também perdeu fundo no gráfico de 60. A gente já olha para a BBAS, já vê que ela tem tendência de baixa, né? O máximo que você pode fazer é segurar até a mínima de 2 dias atrás, 20,25. Para baixo disso fica muito feio, o ativo parece que vai cair ainda mais, tá ok? Comprado em CROT 3, pois é, CROT 3 ontem, que vinha muito bem, né?
acabou perdendo força e descendo bastante, né? Existem duas opções. Uma é a que eu falei para todo mundo, né? Que era colocar o stop abaixo desse fundo aqui, que é perto da mínima de ontem, e na pior das hipóteses, stop abaixo de 11,29, tá? É o que dá para fazer, Leonardo, e torcer para ela ficar acima dos 12, onde ela acaba ficando realmente muito legal, muito bonita, tá? Bom, Via Varejo a gente já falou. VEG 3, vamos lá. VEG foi uma recomendação nossa da semana passada. Ela não andou tanto, mas só de se manter lá em cima enquanto o mercado derrete, já tá bom demais, né? Então não tem muito o que fazer, é seguir a estratégia aí que você bolou no início da operação. De certa forma, talvez até trazendo um stop para o break-even, mas tá tudo certo, tá ok? E comprado também DIR 3. Pois é, DIR 3 a gente não está comprado, mas eu gostaria muito de comprar DIR 3 se ela rompesse a região de 6,26. Mas como ela está perdendo força, eu recomendo um stop ao menos aí abaixo de 5,70, tá? Abaixo disso ela começa a não ficar tão interessante, não ficar tão bonita, tá? Vamos lá, o Newton está pedindo ABCB4 para compra. Cara, eu posso olhar ABCB4, mas Newton, não dá para falar de ABCB4 para compra, né? Simplesmente porque ela não tem, neste momento, elementos aí que mostrem tendência de alta, ao menos no gráfico de 60 minutos, né? Eu não sei por que eu não me faço entender, eu não sei por que vocês não conseguem entender exatamente quando a gente fala disso, né? Ainda mais o Milton que me segue todo dia lá na sala da Clear, né? Olha só, como é que está o gráfico de ABCB4, né? Me responda aqui, gente. Esse é um gráfico de tendência de baixa ou de tendência de alta? É claro, né? Esse é um gráfico de tendência de baixa. Por quê? Porque está fazendo topos e fundos descendentes, né? E quando que isso vai mudar? Isso vai mudar quando o gráfico passar a fazer topos e fundos ascendentes. Então, digamos que ela ganhe força, corrija e faça isso aqui. A gente compra no rompimento desse pivô do tempo gráfico menor, já que o gráfico diário tem tendência de alta. Então, para a BCB4, que ela precisa reverter a tendência no gráfico de 60, tá? Eu acho que é isso. Antes disso, não tem como pensar em operação, tá? Comprado em Ambev. Anderson, então vamos procurar um stop de Ambev aqui, né? Eu também queria comprar Ambev, falei para todo mundo que só compraria acima dos 20, porque antes disso achava que ela tinha muita resistência, né? Então a nossa compra era para cima dos 20,02. O meu stop é 18,90. Então eu colocaria um stop abaixo disso, tá? 18,89. E, oh caramba, Elet 6, qual é o stop de Elet 6? Bom, parabéns, essa aqui tá bonita. Stop eu acho que já pode ser abaixo de 12,79, tá? Já é o suficiente para tentar ficar na operação. André, é possível, qual o novo suporte de Vale? Bom, vamos dar uma olhada em Vale aqui, né? Quando eu falei para vocês aqui que parecia Susbe era tão bonita quanto esse gráfico de Vale 5 na queda, né? É porque não tinha como não enxergar esse teste de topo mal sucedido, não tinha como não enxergar o difusor cruzado para baixo, não tinha como não enxergar aquilo que eu mostrei para vocês durante pelo menos uma semana seguida, né? Exatamente isso, onda 3 para baixo, com alvo aqui perto dos R$13, que foi onde a Vale chegou ontem. Eu te diria que esses R$13 é um bom ponto de suporte para ela. Claro, não para pensar em compra, né? Porque no gráfico de 60 minutos ela tem tendência de baixa, mas para pelo menos zerar uma venda, né? E aí sim, se ela perder força nessa região, o próximo suporte é aqui a região de 12,12, tá? Mas não tem aí nenhum outro suporte além desse que eu consigo enxergar no gráfico, tá? Talvez aí o fechamento de um gap aqui que ficou, que acaba sendo suporte em 12,87, ou mais aqui atrás, perto desses 12,12, também tem outro gap. Talvez isso aí funcione como ponto de suporte, mas, repito, isso aí é para zerar a venda, né? Compra na Vale vai acontecer quando o gráfico de 60 minutos tiver tendência de alta, tá ok? Vamos lá, Ecor 3 comprado, Ecor 3 comprado. É uma recomendação nossa, porque eu vou continuar a mesma história aqui. O que você faz? Stop 7,19, se sabe estopado aí não vai perder nada, tá tudo certo. E prossegue o alvo lá para 8,42. Vamos ver se ela continua se segurando nesse ponto, tá?
BR Foods vendido, perfeito, parabéns, tá? Bela queda do ativo, nem eu acreditei aqui que pudesse ficar tão interessante essa queda. O suporte é 45,08, já coloque seu stop aqui no meio do caminho, talvez acima de 49 já é o suficiente aí para tentar ficar vendido na operação, tá ok? GGBR3, da próxima vez que for operar, prefira a GGBR4, tem mais liquidez, é mais fácil ficar na operação. GGBR3, ou A4, o Goal, o Uzi Minas, né? BBAS, Vale, tem a mesma coisa em comum, né? Ela tem um gráfico de 60 minutos em tendência de baixa. É ruim ficar comprado nessas condições. Portanto, eu pensaria muito no stop, tá? Stop abaixo, pelo menos abaixo de 4,81. Abaixo disso não dá para ficar no papel, tá? Infelizmente você está pedindo HGTX para day trade, né? Para day trade depende de como vai abrir o ativo, se vai voltar na média, se não vai, como vai fazer. Não dá para a gente falar de day trade por enquanto, tá? O mercado ainda está fechado. Aliás, estamos a 2 minutos aí de sair notícia, né, do payroll lá nos Estados Unidos. Se não me engano, sai agora às 9h30. É isso? Só me confirma aí, pessoal. Vamos lá, PFRM3. Profarma. Tá comprado em Profarma? Perfeito, não é um ativo fácil de ficar comprado, né? Tem pouca liquidez. Geralmente tem 100 negócios por dia, 87, 150. Ontem estourou para cima, até teve bastante negócios, né? Mas em cima do que a gente vem falando para vocês, que esse é o momento das small caps e das middle caps, né? Às vezes vale até a pena fazer aí um esforço para tentar com esses ativos, né? Então parabéns, vai trazendo stop aqui para cima, bota o stop aí já abaixo da mínima de ontem, abaixo de 7,45 e vamos torcer para que ela continue a subir. Ela tem muito alvo para cima, né? Olha só como é um gráfico parecido com o de SUSB, né? Ela fez uma onda 1, ela fez uma onda 2. O que SUSB fez por enquanto é só iniciar a onda 2 e agora está fazendo uma onda 3. O que SUSB precisa fazer para ficar tão bonita quanto essa? Então você ainda tem um alvo em 9,44, tá? Ainda tem aí mais coisa para subir no papel, mais alvo para atingir no papel, perfeito? Bom, se poderia falar de Eco-Rodovias, a gente já falou, de BBAS também já falou, né? BBAS perdeu o fundo do gráfico de 60, não tem porque estar comprado. É a mesma coisa, não muda nada das outras. Eu acho que a gente falou do stop abaixo de 10, 20, 25. Rapid 4. Rapid, vamos lá. Putz, esse aqui é um ativo feio também, né? Ou troço feio, que é um gráfico difícil, né? Enfim, a preocupação maior aqui é com stop, né? Abaixo de 2,61. Acho que tem que stopar a operação. E para novas compras tem que ter aí pivô no gráfico de 60 minutos, coisa que ainda não tem. E se está comprado, pensa só no stop aí abaixo dos 2,60, tá? Lame 4 também comprado em Lame 4, né? Outro ativo, esse aqui está em tendência de baixo já faz algum tempo, né? Quando volta nas médias, eu não sei porque todo mundo quer comprar Lame 4, mas tem pessoal, principalmente que me segue, sabe que essas médias móveis funcionam como resistência, né? Então se está comprado, stop aqui, ó, abaixo de 14,34, ok? Saiu agora, inflação acima do esperado do mercado. Vixe. Comprada em Sambi 11, vamos lá, Sambi 11. Outra que foi indicação minha da semana passada, tá tendo um pouco de dificuldade nesse momento, né, Bicudo? Mas tá tendo dificuldade simplesmente porque o mercado tá caindo a semana inteira, né? Tomara que seja só isso, né? Na minha opinião, stop abaixo de 17,70 e vamos tentar continuar no papel, tá? É um papel muito bonito. Vamos ver se a coisa continua a fluir aí, tá? Estácio, bom, é a recomendação de compra minha, desculpa, de venda minha para essa semana, tá? Então eu acho de Estácio, ela tá em tendência de baixa, né? Então eu acho que ela vai cair, mas eu torço para que caia logo, para que a gente possa vendê-la. Deixa eu te falar os pontos aí que eu separei e mostrei para vocês aqui no segunda-feira para a venda dela, né? Foram duas operações que eu separei para venda, JBSS
que vive um momento em que cai muito num dia e sobe muito no outro. Enfim, graças a Deus não deu venda, porque se tivesse dado já tinha até estopado a operação, mas abaixo de 8,45 a gente continua querendo vender. Estácio abaixo de 10,88, tá? Então se ela cair abaixo disso, a gente vai vender com alvo em 7,48 e stop acima de 12,01, tá? BBDC4, o que esperar para os próximos dias? Cara, eu espero que ela se mexa bastante aí, porque quanto mais volatilidade tem, mais a gente ganha. Mas, assim, isso, a minha opinião do que pode acontecer com o ativo, não é tão relevante para você. Você que está comprado, você tem que pensar bem ou perguntar minha opinião do ponto de stop, tá certo? Porque é o seguinte, o gráfico de 60 minutos dela já está em tendência de baixa. Então, enquanto não tiver uma condição diferente, é ruim ficar comprado com papel. Então, a preocupação maior é com stop, ó. Abaixo de 24,60, não vale a pena ficar na operação, então coloca seu stop aqui. Em compensação, tá? Ela está descendo agora e está deixando um fundo mais alto que o anterior. Então se isso aqui começar a subir, principalmente se romper 26,40, volta a ficar muito bonito. Então pega o teu gráfico e traça alguma coisa assim, ó, tá? Esses são os pontos importantes para ela, tá? Para baixo disso é stop, para cima disso, e você pode até me chamar, porque aí eu vou pensar em entrar nessa operação aqui contigo, tá? Porque fica muito bonito, fica muito bonita aí essa operação, tá ok? Vamos lá, GGBR4 comprado, vamos pensar no stop, né? Stop aí abaixo de 6,85, o gráfico de 60 minutos dela tem tendência de baixa, abaixo disso não vale a pena ficar comprado. Petri 4 comprado, vamos pensar também no stop, né? Abaixo de 9,60, que foi o fundo de ontem, stop também, porque os 60 minutos dela já tá feio, já tem tendência de baixa, tá ok? CPLE6, esse aqui vamos ver com mais carinho no gráfico diário, vamos lá. Também perdendo força, né? Perdeu bastante força ontem também junto com o mercado. Se eu me engano, o stop que a gente tinha falado para ela era abaixo de 26,80, acho que continua valendo a mesma coisa, tá? Abaixo disso não vale a pena ficar na operação, tá? Comprado em Minas, vamos lá, também a mesma coisa, bastante preocupação com stop, né? Aliás, Minas talvez esteja mais parecida aí com o BBDC4, então deixa eu falar com mais cuidado dela aqui. Eu já acho aqui que Minas abaixo de 2,29, o Richard Moraes tem que stopar a operação, tá? Ela vai ficar feia. Mas como ela tem se segurado um pouco mais... Ah, não, eu estou olhando o gráfico errado, perdoe. Vou passar para o gráfico de 60 aqui, que não muda muito em relação àquilo que a gente está falando, mas os pontos são outros, tá ok? Vamos lá. Vamos pensar no ponto de stop. Ó, abaixo de 2,24, Minas fica feia, tá? Eu não ficaria nessa operação abaixo disso, ela vai romper uma consolidação para baixo. Mas, se você já está comprado, torça para esse rompimento aqui, é 2,52, tá? Acima disso, o gráfico de 60 minutos volta a ficar bonito. Acima disso, até eu, muito provavelmente, falaria de operação com esse papel, porque fica realmente bem interessante a partir desse ponto, tá ok? André, o que você acha de venda em PCAR4? Eu não gosto de venda em PCAR4 ainda, né? Porque ela é uma ação em tendência de alta no gráfico diária, né? A gente, inclusive, fez uma recomendação de compra nela, tá? Agora, nem no gráfico de 60 minutos você tem essa condição. Uma condição de venda vem no gráfico de 60 minutos, caso ele perca aqui a região de 48,55, tá certo? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que ficou o índice. O índice acabou ganhando um pouco de força, em relação aí à mínima que fez no dia, mas ainda assim bastante negativo. Pois bem, eu a partir de agora estou parando por aqui e daqui a alguns minutos vou estar lá na sala de análise da Clear, tá? Fazer o convite para vocês, para quem tiver aí durante o dia tempo para acompanhar o mercado durante o pregão, para ver day trade, para ver minhas opiniões de swing trade, eu durante todo o pregão vou ficar lá na sala da Clear, então olha só o caminho para você acessar, mesmo não sendo cliente, a sala é aberta para todos que quiserem acompanhar. É só vir aqui, clear.com.br, desce um pouco, vem nesse banner, Trade Room, vem aqui de novo aqui embaixo, onde tem Acesse o Trade Room, clica aqui em Visita a sala de análise, sexta-feira já está com a língua toda
troncha aqui, né? Aí vai abrir essa página, você vai colocar seu nome, tá certo? Depois disso é só clicar em login, em 1 minuto vai rodar a plataforma Blackboard, que é a mais utilizada no mundo para ensino à distância. E a gente utiliza isso aí no limite, né? A gente tem nas outras salas fechadas para clientes cerca de 1.000 alunos por sala, que é o limite aí, inclusive do Blackboard. Mas essa sala é muito mais sossegada, são só os não clientes que ficam ali, cerca de 200, 250 todos os dias. Fica o convite para você, estaremos lá daqui a alguns minutos. Estou acabando aqui, indo lá para a minha sala na Clear, daqui a pouco a gente inicia. Um grande abraço, pessoal, bons trades, bom final de semana e domingo à noite tem estudo de domingo às 10 da noite, espero todo mundo lá. Abraço, pessoal, tchau!